Por maioria, Paulo Maluf foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão. O parlamentar teria cometido pelo menos 31 crimes de corrupção passiva e 8 de lavagem de dinheiro. O relator votou pela condenação de Meurer por esses crimes. Não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseados no gênero. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o conteúdo das aulas será o mesmo do curso de reciclagem já determinado pela legislação federal. As escolas devem adotar medidas de conscientização e prevenção de todos os tipos de violência, especialmente o bullying. Boa tarde. O deputado afastado Paulo Maluf foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão domiciliar por falsidade ideológica. A decisão foi da primeira turma do STF. O crime de falsidade ideológica ocorreu durante a eleição para deputado federal em 2010. Segundo a denúncia, Paulo Maluf, do PP de São Paulo, omitiu despesas de material de campanha. O valor não declarado foi de R$ 168 mil. Essa conta teria sido paga pela Eucatex, empresa da família de Maluf. O relator ministro Luiz Fux disse que as provas materiais e a autoria do crime eram suficientes para a condenação. O réu sabia que a empresa Artisac, com aqueles valores todos, aquelas notas fiscais com indicação de campanha para o doutor Paulo, havia prestado serviço para a sua campanha e omitiu o fato na prestação de contas. Isso é inegável. Ademais, a alegada ausência de assinatura delitiva tampouco refuta o conjunto probatório que aponta para seu conhecimento e dolo na prática da omissão, ludibriando a justiça eleitoral. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Apesar da afirmativa de não possuir nenhuma interferência na administração da Eucatex, em suas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República destacou diversos pontos em que, nos elementos da ação penal 863, claramente demonstrada a ligação e influência do réu Paulo Maluf e de seus filhos na empresa Eucatex. O ministro Marco Aurélio, embora tenha votado também pela condenação, discordou numa questão: a competência do STF para julgar caso de um parlamentar fora do exercício do cargo. Agora, não creio que, diante do que é assentado pelo plenário, tenhamos competência para julgar sequer, ou ainda hoje, já que ele está apenas afastado do exercício do mandato, ou ainda hoje, deputado Paulo Maluf. Porque não vejo, inclusive, consideradas as premissas dos votos proferidos por relator e revisor, um elo entre a prática apontada como delituosa e o exercício do mandato. Por maioria, Paulo Maluf foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão. A pena deverá ser cumprida em casa por causa do estado de saúde dele. Por decisão dos ministros, a Câmara dos Deputados deverá declarar a perda de mandato. O parlamentar já cumpre pena de quase 8 anos em casa por lavagem de dinheiro. E a segunda turma do STF julga ação penal contra o deputado federal Nelson Meurer. O parlamentar é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin, relator da ação penal contra o deputado federal Nelson Meurer e os filhos Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, aceitou em parte as alegações da Procuradoria-Geral da República. O ministro disse que o parlamentar teria cometido pelo menos 31 crimes de corrupção passiva e 8 de lavagem de dinheiro. O relator votou pela condenação de Meurer por esses crimes e absolveu os filhos apenas nos delitos de lavagem de dinheiro. Não é difícil concluir da leitura dos depoimentos prestados em juízo pelos colaboradores que todos são uníssonos, coesos e firmes em afirmar que o denunciado Nelson Meurer recebeu periodicamente vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa por intermédio do operador Alberto Youssef, mediante a remessa e a entrega de dinheiro em espécie. O revisor da ação penal, o decano-ministro Celso de Mello, seguiu integralmente o relator. O julgamento foi suspenso e retorna na sessão da próxima terça-feira.
Agora veja a pauta da sessão de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Um conjunto de 8 embargos em um recurso extraordinário sobre contribuição do produtor rural pessoa física empregador abre a pauta desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos incluídos no tema contribuições. Ordem social é o tema seguinte, com 2 processos. Começando com uma ação declaratória de constitucionalidade, onde se discute se é necessário que a criança possua 6 anos completos no início do ano letivo para matrícula em ensino fundamental. Ainda uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que ataca a série de atos normativos sobre acesso à educação básica. Servidor público é o último tema do dia, começando com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a aposentadoria especial do policial civil. Mandado de injunção sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos sujeitos a atividades prejudiciais à saúde ou integridade física. Em um recurso extraordinário, se discute se é exigível contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias. E ainda 2 ações diretas de inconstitucionalidade, ambas sobre a constitucionalidade da concessão da condição de servidores autárquicos a empregados de sociedade de economia mista. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha os julgamentos da Suprema Corte daqui a pouco, a partir das 14h comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, é claro, aqui na TV Justiça. Polícia Civil de Minas Gerais diz que ex-governador Eduardo Azeredo já é considerado um foragido da Justiça. Quem tem as informações a respeito deste assunto, vamos conversar com ela agora, é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. O ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no chamado Mensalão Tucano. A prisão foi determinada depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o recurso apresentado pela defesa que pedia a revisão da pena. Dezenas de policiais civis estão desde as 6 horas da manhã de hoje à procura de Azeredo em vários endereços de Belo Horizonte. Ele é acusado de ter desviado 3,5 milhões de reais na campanha eleitoral de 1998, quando ele foi derrotado por Itamar Franco na disputa pela reeleição. Há a expectativa de que ele se entregue ainda hoje. Cadu. Obrigado, Aline. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que, a partir das eleições deste ano, os partidos políticos devem destinar pelo menos 30% das verbas do Fundo de Financiamento de Campanha e do tempo de horário político para as mulheres. 8 senadoras e 6 deputadas federais fizeram uma consulta ao plenário do TSE para saber se a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo no rádio e na televisão deveria respeitar a cota de gênero determinada na legislação eleitoral. A lei define que ao menos 30% das candidaturas de um partido devem ser de um gênero. Na consulta, as parlamentares queriam saber se o dinheiro do fundo e o tempo de horário político também deveriam seguir o mesmo percentual. No processo, também foi perguntado se, no caso do número de candidatas mulheres do partido ser maior que 30%, a distribuição do fundo e do tempo de TV deveria acompanhar esse percentual. A relatora da consulta, a ministra Rosa Weber, respondeu de forma afirmativa a todos os questionamentos. Para a ministra, a divisão do dinheiro de campanha na mesma proporção das candidaturas dá condições mais igualitárias para a participação feminina na política. Em virtude do princípio da igualdade, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseados no gênero. Assim, não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos. Ao analisar a divisão do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, a relatora ressaltou que não há na legislação a previsão de distribuição proporcional, mas a ministra afirmou que a Constituição permite a interpretação de que deve-se respeitar a porcentagem de gênero
na hora de dividir o tempo de exposição dos candidatos. A carência de regramento normativo que imponha a observância dos patamares mínimos previstos no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, a distribuição do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão não obstaculiza interpretação extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua implementação. E também na sessão desta terça-feira, os ministros votaram por manter a inelegibilidade por 8 anos do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Ele foi condenado por abuso de poder político e conduta vedada a agente público enquanto ocupava o cargo. O plenário também manteve a imposição de multa, no valor de R$ 106.410, a Agnello e ao vice Tadeu Filipelli, em virtude do reconhecimento da conduta vedada praticada pelos dois. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Motorista que tiver entre 14 e 19 pontos na carteira vai poder zerar essa pontuação com um curso de reciclagem. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o conteúdo das aulas será o mesmo do curso de reciclagem já determinado pela legislação federal. A Justiça Eleitoral fez um levantamento que comprovou que mais de 3.300.000 eleitores baixaram o aplicativo e-Título. O aplicativo é a versão digital do título de eleitor. Os dados apontaram que dos 3.300.000 títulos baixados, mais de 2.800.000 pertencem a eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico. São Paulo foi o estado com o maior número de e-títulos baixados, quase 850.000. Em seguida, vem os estados da Bahia e Rio de Janeiro. Com o aplicativo, o cidadão terá as informações eleitorais sempre seguras e disponíveis, diminuindo os riscos de extravios e danos ao título de eleitor. Também será reduzido o tempo de atendimento nos cartórios eleitorais, em casos de serviços de impressão, assinatura e entrega do título. Para gerar o e-título, basta baixar o aplicativo disponível para dispositivos iOS, Android e tablets. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o aditivo em acordo coletivo entre a empresa Vale e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e Tocantins. O acordo já havia garantido à categoria reajuste salarial, cartão alimentação e adicional noturno. A audiência de conciliação que referendou o aditivo em acordo coletivo foi presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O aditivo instituiu cota negocial para custeio do sindicato profissional, que será descontado pela Vale no contra-cheque dos empregados no segundo mês após a data da assinatura do documento. O valor da cota corresponde a 50% de um dia de salário. De modo nenhum ela substitui a contribuição sindical. Vou deixar isso bem claro. Nós não estamos indo contra a reforma, não estamos de forma alguma restabelecendo um status anterior. Nós estamos procurando uma solução conciliada para resolver um problema seríssimo da sociedade, em benefício da sociedade. Os empregados não filiados ao sindicato devem ser informados pela empresa do desconto, podendo apresentar oposição, desde que pessoalmente dentro do prazo de 20 dias da notificação. Além disso, a empresa e o sindicato acordaram em não realizar manifestações, atos ou campanhas para constranger ou incentivar os não filiados ao desconto. Essa mediação que nós fizemos aqui foi para validar exatamente o que a gente já estava conversando lá com os sindicatos, para dar direito ao empregado fazer a oposição. No aditivo, o sindicato da categoria se comprometeu formalmente a não cobrar a contribuição sindical, que equivale ao valor de um dia de trabalho durante a vigência do acordo, que é de 1 ano. Essa contribuição está prevista nos artigos 578 a 610 da CLT. Nós procuramos o caminho aqui do TST para tentar encontrar uma solução negociável que para nós acaba sendo bom.
A redação de cláusula aditiva ao acordo coletivo foi finalizada após reunião bilateral de trabalho e de negociação, seguindo o protocolo e a metodologia de mediação e conciliação da vice-presidência. Além do aditivo, no acordo inicial, a categoria garantiu reajuste de 2,5% tanto para os associados quanto aos não associados, cartão alimentação de mais de R$ 700 ao mês, adicional noturno de 65% e piso salarial de mais de R$ 1.500. O motorista profissional que tiver entre 14 e 19 pontos na carteira vai poder zerar essa pontuação com o curso de reciclagem. A medida, que já está em vigor em alguns estados, vai alcançar todo o país. A nova regra só vale para motoristas de caminhão, ônibus e carretas que exerçam atividade remunerada das categorias C, D e E. Para zerar os pontos, esses condutores vão fazer um curso de reciclagem antecipada e, assim, evitar que a carteira de habilitação seja suspensa. Os motoristas podem optar por fazer o curso ao atingirem 14 pontos na CNH no período de 1 ano. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o conteúdo das aulas será o mesmo do curso de reciclagem já determinado pela legislação federal. A grade curricular abrange legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros no trânsito e relacionamento interpessoal. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado especialista na área de trânsito, Dr. Paulo Henrique Abreu. Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação. Há algumas dúvidas que surgem em relação à aplicação dessas medidas. Por exemplo, fala-se em relação à pessoa que trabalha com o trânsito especificamente, e a questão da habilitação da carteira. Existe necessidade, quem é portador das carteiras C, D e E, de apresentar prova de que trabalha especificamente com o trânsito, ou ela pode fazer esse curso de reciclagem? Não existe nenhuma necessidade. A resolução 723 do CONTRAN é dirigida aos motoristas da carteira C, D e E, que são os motoristas profissionais que podem dirigir carros específicos para essa função. Há algumas pessoas que estariam criticando as medidas, dizendo que, na verdade, você cria um diferencial entre os motoristas. Mas, na verdade, esse diferencial já existe na medida em que a medida ela visa exatamente as pessoas que têm esse tipo de carteira, que normalmente trabalham exatamente na atividade de motorista. O intuito da resolução foi exatamente para resguardar o trabalho desses profissionais. Se ele tiver o direito de suspenso de dirigir durante um período de 6 a 1 ano, ele estaria fadado ao desemprego. A gente tem que fazer essa diferenciação e oportunizar esses trabalhadores a fazer um curso de reciclagem para que não venha a ter uma medida mais grave, que é o caso de suspensão do direito de dirigir. Ela também tem um caráter educativo, na medida que muitos motoristas, muitas pessoas que trabalham diretamente, não há um costume, até mesmo pelo padrão dos brasileiros, de fazer processo de reciclagem. Ela também tem esse caráter? Sim, ela tem o mesmo iniciativa dos demais motoristas, só que está oportunizando para que o profissional até 19 pontos ele possa fazer esse curso de reciclagem. Muitos desses profissionais, há muito tempo, ou não fizeram esse curso de reciclagem, e é uma oportunidade a mais, é um incentivo para que a gente tenha a paz no trânsito tão esperado pelos brasileiros. 14 e 19 pontos, quer dizer, a pessoa não perdeu ainda a carteira. É opcional que ela faça esse curso para fazer para se zerar esse patamar? Dentro desse período de 1 ano, o espaço de 1 ano, é possível a pessoa requerer o curso de reciclagem e aí, a partir desse curso de 30 horas, zerar a pontuação na carteira. Daí só vai incidir num próximo período de 1 ano. Ou seja, se a pessoa zerar esse patamar, fazendo o curso, para fazer um outro só depois de passar esse período de 1 ano, se houver mais infrações cadastrado nessa CNH. Quais são as multas que podem fazer com que esse patamar seja sempre elevado, que podem chegar até a fazer com que a pessoa corra o risco de ter a cassação? Não tem distinção em relação à questão das multas.
tem as multas grave, média e gravíssima. Então, aquilo ali vai fazendo o somatório e, se atingir os 20 pontos, o motorista ele é punido com o direito de suspensão. Só que essa punição ela não é automática. Ela passa por um procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito para que o motorista tenha o direito de defesa, né? O contraditório. Então, não é um automático. Chegou aos 20 pontos, será... Não, vai ser aberto um procedimento administrativo e o condutor, o infrator, ele vai ser comunicado. Não, esperemos que seja uma medida que efetivamente sirva para combater o caos no trânsito e principalmente a violência. Isso será uma oportunidade a mais para o trânsito, a paz no trânsito nas nossas estradas. Esperemos. Dr. Paulo Henrique Abreu, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um prazer. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sancionada a lei que atribui o combate ao bullying nas escolas. As escolas devem adotar medidas de conscientização e prevenção de todos os tipos de violência, especialmente o bullying. Superior Tribunal de Justiça não reconhece dano moral por espera em fila de banco. No caso analisado, um homem processou o Banco Bradesco por ter esperado atendimento durante 1 hora e 13 minutos em uma agência bancária de São Lourenço, em Minas Gerais. Ele comprovou a demora com a senha e o protocolo de atendimento. O homem solicitou o pagamento de indenização por danos morais, alegando o descumprimento de uma lei municipal que estabelece como tempo razoável para a espera de atendimento 20 minutos em dias úteis e 30 minutos em casos específicos descritos na norma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o fato como um mero aborrecimento diário e um desgaste normal em situações dessa natureza. Mas o homem recorreu ao STJ. Para os ministros da 4ª turma, as diretrizes estabelecidas pela lei municipal não são suficientes para assegurar o direito à reparação. De acordo com o relator do recurso, o ministro Marco Buzzi, a espera em filas de banco só leva à indenização por danos morais em casos excepcionais, quando há maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa, o que não ocorreu no caso em questão. O relator ressaltou ainda que rever a conclusão do Tribunal de Justiça Mineiro implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. E o ministro do STJ, Herman Benjamin, é eleito novo diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. O ministro Herman Benjamin foi eleito pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça para o cargo de diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A ENFAM é o órgão oficial de formação de juízes e responsável por regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos da carreira jurídica. O mandato da atual diretora-geral, ministra Maria Tereza de Assis Moura, termina em setembro. O ministro Herman Benjamin será o diretor da instituição no biênio 2018-2020. Foi sancionada a lei que inclui como atribuições das escolas a conscientização, a prevenção e o combate ao bullying. A lei também determina que as instituições de ensino promovam a cultura da paz. Nas salas de aula, nos corredores da escola, um assunto inevitavelmente sempre vem à tona: o bullying. O bullying, ele acaba atrapalhando a vida estudantil, né? Que as pessoas muitas das vezes param de estudar, saem da escola, ou até mesmo não tem amigos, perde os amigos. Muitas vezes é oculto o bullying dentro da escola, né? Muitas pessoas não têm... não conseguem falar isso para alguém, né? Agora, o combate ao bullying nas escolas ganhou um reforço. O presidente Michel Temer sancionou nova lei que trata do tema. A nova legislação altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Prevê que as escolas devem adotar medidas de conscientização e prevenção de todos os tipos de violência, especialmente o bullying. É um complemento à Lei de 2015, que define a intimidação sistemática e determina a capacitação de professores e equipes pedagógicas para a solução do problema, além de orientar pais e familiares para identificar vítimas e agressores. É importante sempre que o MEC esteja à frente disso, mas que as secretarias estaduais, as secretarias municipais de ensino também têm condições de trabalhar isso com seus professores, com seus alunos, para evitar esse tipo de violência contra a criança.
Nesta escola em Brasília, o bullying é tratado com muita seriedade e proximidade aos alunos, para que eles se sintam à vontade de falar sobre o que estão sofrendo. Aqui na escola nós temos um grêmio muito atuante que fez uma parceria, com a orientação educacional, a direção, no sentido de promover, além de palestras, com a associação de universidades, pessoas que vêm falar sobre o bullying, as consequências, filmes em sala de aula, professoras trabalhando. Então, tudo isso fez com que os alunos pudessem comentar. São ações simples, mas que surtem efeito. Eu acho top, Porque geralmente acontece hoje em dia muito bullying por brincadeira, só que essa brincadeira começa a ficar mais séria e vai saindo do rumo. Aí que entra essa campanha, eu acho legal da parte da escola. Eu acho muito bom, porque muitas pessoas realmente sofrem com isso. E normalmente quem pratica o bullying não sabe a consequência que isso pode causar na vida das outras pessoas, que pode prejudicar elas pelo resto da vida. Os estudantes valorizam as iniciativas. Eu acho muito importante, porque muitas pessoas sofrem com esse bullying e fica restrita a si, entra em depressão, acaba se suicidando por medo de contar para as outras pessoas e ficar mais restrito do que é. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela audiência e nos encontramos daqui a pouco, às 14h, no Direto do Plenário. E para você, uma boa tarde.